ouça bem isso aqui. A gente está vivendo um período, um tempo, em que, quando acontecem alguns eventos catastróficos no mundo, as pessoas sempre vão remeter alguma coisa ao livro do Apocalipse. Se pinta um tsunami que mata não sei quantas mil pessoas, é o fim dos tempos, Jesus está voltando, o anticristo, e o mundo vai acabar. Guerra na Ucrânia, a Rússia e tal, é o anticristo. O anticristo quem é? O Putin. Ele é o anticristo e tal, e vem aí o diabo e tal. A gente começa a ver esses eventos, pandemia. Né? Gente, presta atenção numa coisa. Nós precisamos, vocês precisam conhecer a visão do fim dos tempos, do Apocalipse, a interpretação do Apocalipse, dentro da visão da graça. 99% do que se prega e se ensina por aí sobre o livro do Apocalipse está absolutamente errado. Absolutamente errado. Você precisa conhecer. Eu tinha planejado para o mês agora, de março, para ter uma série sobre fim dos tempos, o Apocalipse, mas eu estou deixando um pouquinho mais para frente porque eu quero preparar algo bem consistente. Não vai ser um estudo profundo sobre cada detalhe do Apocalipse, porque esse é um erro. As pessoas querem saber o que significa cada olho, cada chifre. Quando tem 10 olhos, 7 chifres, o que é isso? O que é cada chifre? Cada um deles. Não fica preocupado com esse negócio. Você tem que ter um entendimento geral. Quais são os capítulos mais importantes do livro do Apocalipse? Se você tivesse que escolher, gente, só dá para ficar com alguns capítulos do Apocalipse, o resto vai sair. Com que capítulos você ficaria? Capítulo 1. Só? 2. Alguém já aumentou para 2. 3. Os capítulos mais importantes do Apocalipse para a igreja são os capítulos 1, 2 e 3. Segunda pergunta do milhão. Hoje não é aula sobre Apocalipse, não. Já estou dando uma prévia para você já ir aquecendo os motores. A igreja, pergunta do milhão. A igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? Vai passar ou não? Não, sim, não. Nós aqui temos ouvido o pastor Fragale falando que nós não vamos passar. Mas a resposta correta não é essa. Quando eu faço a pergunta, a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, a resposta correta é: não importa. Eu creio e ensino para você, e posso mostrar na Bíblia, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas quem ensina que a igreja vai passar pela grande tribulação, também mostra versículos tentando provar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então a resposta correta é: não importa. Por quê? Porque se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, como eu creio que será, nós só vamos assistir o resto do filme do Apocalipse, do capítulo 4 para frente, lá do trono, assentados com Jesus no camarote. Mas, se nós tivermos que passar pela grande tribulação, presta atenção numa coisa. Aí não tem uma questão de interpretar ou deixar de interpretar. Existem versículos que precisam de ser interpretados porque são versículos assim meio nebulosos, obscuros. Mas tem versículos que são tão diretos que não tem o que interpretar. Por exemplo, Jesus quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que interpretar alguma coisa? Vamos estudar. Esse negócio aqui, eu sou o caminho. Porque o caminho sabe como é que é o caminho? Dá voltas. O caminho vai por aqui, mas também vai por ali. Então, não tem o que interpretar. Não tem o que interpretar quando a Bíblia diz que se você habita no esconderijo do Altíssimo, sob as suas asas você estará seguro. Podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Ou seja, ainda que a igreja esteja presente nesse mundo, durante a grande tribulação, você e eu estamos debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo. Podem cair 1000 de um lado, 10.000 na direita, e você não será atingido. A igreja, mesmo que passe
pela tribulação. E quando nesse mundo, ainda que não seja a grande tribulação, qual é a promessa de Jesus para nós quando nós passamos por períodos de tribulação na vida? É que nós estamos sendo sempre guardados e protegidos. Então, qual é o medo que você e eu temos que ter do anticristo? Zero. Porque ainda que ele entrasse por aquela porta ali, gritando, sou eu, com chifre e tal, eu ia morrer de rir. Porque eu não estou nem aí para esse infeliz, desgraçado do diabo. Estou nem aí por causa dele. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Então, gente, pare de ficar assistindo bobagem sobre o Apocalipse na internet. Só tem otário falando besteira, querendo te idiotizar. Não entra nessa. Não, mas que eu ouvi foi o pastor fulano, que é uma sumidade. Deixa ele sumir sozinho, não fica você nessa. Se ele é sumidade, está sumindo, não suma junto. Esquece. Esquece porque você está ouvindo besteira. Esquece que você está ouvindo bobagem. O que se ouve por aí provoca medo, receio, temor, incerteza, insegurança. Não fique dando ouvidos para essas coisas, porque você vai cair numa armadilha. Você vai interpretar a Bíblia de uma forma torta e você vai decair da graça. E Deus não quer que você decaia da graça, mas que você permaneça. Há convocações mais de uma vez na Bíblia. Paulo, Pedro, convocando a igreja, permaneça na graça, permaneça na graça, permaneça na graça. Aquilo que vocês ouviram de mim, Paulo diz, aquilo que vocês ouviram de mim, permaneçam na graça. Aquilo que vocês aprenderam comigo, permaneçam na graça. Não abra mão disso. Não abra mão disso em hipótese alguma. Amém, gente? Levante uma das suas mãos, diga junto comigo assim, nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei, mas eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Amém. Gente, tudo o que importa para mim e para você, acima de qualquer coisa, é a palavra. Acima de qualquer coisa. Esse livro aqui é um milagre, sabia? Não é que esse livro seja simplesmente milagroso. O livro é um milagre. A gente nem sabe direito como é que esse livro conseguiu chegar até nós. Reis poderosos, homens e reinos se levantaram contra esse livro. Esse livro já foi queimado, já foi perseguido, e ele continua. Esse livro tem subsistido e superado reinos, reis, poderes, eras e tempos, e tem chegado até nós, só Deus sabe como. Só Deus sabe como. E é preciso que a gente entenda que a coisa mais preciosa e mais poderosa que você tem na vida é a palavra. A coisa mais importante numa igreja, num encontro, num culto, é a palavra. O pastor Bené costuma dizer isso, a palavra para nós aqui na Nova é tão importante que nós veiculamos a palavra de duas formas, a palavra cantada e depois a palavra pregada, ensinada. A gente tem um cuidado danado com o que a gente canta, com as letras do que a gente canta. Porque eu vejo por aí nas igrejas muita besteira sendo dita em letras de música. E o povo aprende mais com música do que com pregação. E o pastor prega uma coisa, a música diz outra. O pessoal sai com aquilo que a música diz. Porque música é chiclete. Gruda. E a pessoa aprende besteira com música, com letra de música. Porque não se está cantando, muitas vezes, a palavra, está cantando sentimento. Está cantando sentimento, não é a palavra. A letra de música é pedindo, Deus, olha para mim. Aí a pessoa que já está carente, já está passando por problema, quando ela ouve aquilo, dá aquela... Olha para mim, Senhor. É isso, agora eu entendi. É que Deus não está olhando para mim. Aí a pessoa começa a chorar. Pronto, aí vem. Aí o coração começa a palpitar, a lágrima começa a correr. Aleluia, é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. É sentimento puro, desencadeado por alguma coisa completamente
fora dos padrões daquilo que Deus estabeleceu na nova aliança, quando Jesus diz: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Aí o sujeito canta: olha para mim, Jesus, se eu fosse Jesus, agora eu vou parar de olhar. Virei as costas para você, não vou mais olhar. Vai deixar de ser burro, vai deixar de ser ignorante, estou falando besteira a meu respeito. Se eu fosse Jesus, eu dava uma bronca dessa, aparecia sexta-feira no seu quarto, meia-noite, para tu tomar um susto. Sabe como é? Meia-noite, sexta-feira, tu já está se aprontando para dormir e tal, ligou o ar-condicionado, aquele conforto, aí pum, apareceu para dizer assim: oh, cheguei! Está falando besteira a meu respeito, hein? Já ia dar logo uma prensa. Entenda bem o seguinte: nós não cantamos sentimentos, nós cantamos a palavra. A palavra é a coisa mais importante. Eu sei que hoje em dia tem tanta coisa. A gente há pouco tempo teve um curso aqui na igreja, liderando como Jesus. É importante? Os autores estão descobrindo agora, autores de livros e empresários, e grandes CEOs de grandes empresas, estão descobrindo que o maior líder de todos os tempos foi Jesus. Uau, estão descobrindo isso, aleluia. Se tivesse falado comigo há 20 anos atrás, eu já tinha explicado já. O maior líder de todos os tempos foi Jesus. Aí os caras estão tentando descobrir e entender qual era o método, a maneira de Jesus liderar. É importante? É. Mas Jesus não veio estabelecer um método de liderança. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Então, é interessante estudar um método de liderança de Jesus? A liderança que serve. Mas eu preciso, acima de tudo, da palavra. Qual é a minha preocupação com a igreja? Que a igreja conheça, receba, absorva a palavra. A gente tem outros pastores que planejam um monte de coisas, que tem que acontecer: juventude, programação, futebol, churrasco, encontro de mulheres e tal, pastor Jorge Dalto com os homens, pastor Denise com as mulheres e tal, com as únicas e tal. Tudo isso é importante, mas tudo isso é periférico, porque sem a palavra, tudo isso é apenas um clube social. E nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus. Desesperadamente da palavra de Deus. Nós precisamos de fundamentar a nossa vida na palavra. Amém, gente? E hoje o título dessa mensagem que eu vou pregar para você é uma pergunta: firmados na antiga ou na nova aliança? Onde é que nós estamos firmados? Onde é que você está firmado? Na antiga ou na nova aliança? Eu digo para você que a maioria das pessoas, na maioria das igrejas, está com um pé na nova aliança, o outro na antiga. E o apóstolo Tiago diz para nós que se você tem um pé firmado na nova aliança, o outro na antiga, você vai fazer orações confusas, orações mixadas de antiga com nova. Você vai ter conceitos mixados de antiga aliança com nova aliança. O que Tiago diz a respeito disso? Que essa pessoa não recebe nada de Deus. Por quê? Porque fica no 0 a 0. Porque uma força anula a outra. E ela fica no 0 a 0. Aliás, 0 a 0 me lembra de alguma coisa. Fluminense. Aleluia. Oh, glória. Foi uma revelação que veio aqui ao meu coração de repente. Se você não consegue dizer aleluia, morde assim, não diga nada. Mas você está entendendo? Você ficar com um pé na nova aliança, outro na antiga, não vai trazer aquilo que você espera. Não vai resultar aquilo que você estava imaginando. Por que tem muitas pessoas que se decepcionam com a igreja e até mesmo com Jesus? Eu busquei Jesus, não aconteceu nada. Claro, porque você estava com um pé na nova aliança, outro na antiga. Na antiga aliança, Deus não tem responsabilidade de fazer nada acontecer, porque a antiga aliança caducou. E a pergunta é importante, porque tem muita gente que vai responder: não, eu estou firmado na nova aliança. Talvez agora você vendo aqui alguns pontos que eu vou mostrar para você, você veja que você ainda precisa tirar um pezinho da antiga aliança e botar na nova. Presta atenção numa coisa: a nova aliança é uma proposta completamente diferente da antiga aliança. Completamente diferente. A antiga aliança se fazia efetiva através da lei. A nova aliança se faz efetiva através da graça, que é favor e merecido. Uma não é a continuidade da outra. A nova aliança não é a continuidade da antiga, é uma nova aliança. Romanos 15, versículo 4, diz para nós assim: pois tudo o
o que no passado foi escrito, tudo o que foi escrito no passado, e Paulo está falando aqui sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre Moisés, sobre os profetas maiores, Isaías, Jeremias, e sobre os profetas menores, Naum, Miqueias, Sofonias. Paulo está falando aqui, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso, igreja, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Colossenses 2, 16 e 17, diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses? Ninguém julgue vocês e tente inserir vocês de volta dentro dos princípios do judaísmo. Guardar dias, evitar comidas e não sei o quê, porque tudo isso será apenas sombra. Inclusive, ele fala aqui de sábados, e eu tenho dito para você aqui que o sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, o sábado é Jesus. O Shabat, o verdadeiro Shabat, não é um dia da semana, é Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados de tentar cumprir a lei, cansados de tentar obedecer a lei, cuja lei colocou sobre vocês um fardo, um peso, venham a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, venham a mim e eu darei a vocês Shabat. Eu darei a vocês descanso. O descanso é uma pessoa. 1 Pedro 1, 10 a 12. Pedro diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas Isaías, Jeremias, Naum, Sofonias, Miqueias, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, igreja do Senhor Jesus, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado, não foi uma conclusão cognitiva da inteligência, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, as boas novas, coisas essas que até os anjos desejam contemplar. Você está entendendo que esses trechos todos que eu acabei de ler com vocês aqui, de Colossenses, de 1 Pedro, de Romanos, estão ensinando e dizendo para nós que o Antigo Testamento tinha sombras, mas que aquilo tudo foi escrito visando revelar Cristo, que aquilo tudo foi profetizado e disso em função da igreja, que aquilo tudo teve uma realidade para Israel historicamente, mas que profeticamente aquilo tudo aponta para Jesus e o seu relacionamento com a igreja. É a revelação de Jesus para os discípulos na estrada de Emaús. Uma das experiências mais fantásticas de toda a Bíblia. Jesus aparece ao lado daqueles dois discípulos no domingo da ressurreição, que estão indo de volta para a cidade de Emaús, indo embora de Jerusalém, e Jesus aparece e não permite que eles consigam enxergar que é Jesus que está ali. E a Bíblia diz que durante aquela caminhada, um trecho de um pouco mais de 11 quilômetros, de Jerusalém a Emaús, um pouco mais de 11 quilômetros, caminhando, conversando, Jesus foi ensinando a eles, começando por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Jesus foi explicando, e passando pelos profetas, Jesus foi explicando o que cada um daqueles livros dizia a respeito dele. Quando eu estudo Gênesis, o que eu quero encontrar em Gênesis? Eu quero encontrar como é que o universo foi criado. Meu irmão, presta atenção.
Sabe quantos capítulos a Bíblia fala sobre a criação? 2. Sabe quantos capítulos ela gasta para falar sobre o tabernáculo? Mais de 15. Peraí, o que é mais importante, o tabernáculo ou a criação? Deus não deu o livro de Gênesis para você entender se o mundo foi criado em 7 dias ou em 7 bilhões de anos. Deus deu o livro de Gênesis para você entender que tenha o mundo sido criado em 7 dias ou em 7 bilhões, e eu acredito que foi em 7 dias. Quem criou tudo foi Ele. E Ele fez isso através de Jesus. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. Sem Ele, nada do que existe viria a existir. E tudo é sustentado por Ele. Caramba, isso é revelação. Isso é revelação. Eu não tenho uma revelação a respeito do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, mas a revelação que eu tenho é que no primeiro dia, Jesus estava lá. No segundo dia, Ele estava presente. No terceiro dia, Ele foi criando. No quarto dia, Ele agiu. No quinto dia, Ele foi exaltado. Tudo aponta para Ele. Ele é o centro do universo e Ele precisa ser o centro da nossa vida. O Antigo Testamento tem o Novo Testamento velado, mas o Novo Testamento tem o Antigo Testamento revelado. Mas isso não significa que a nova aliança é uma continuidade da antiga. Caso contrário, ela nem se chamaria nova aliança. Seria simplesmente aliança. O centro da antiga aliança era a lei. O centro da nova aliança é Cristo. Os resultados da antiga aliança eram obtidos mediante a obediência. Os resultados da nova aliança são obtidos mediante a fé. A antiga aliança exigia esforço da parte do homem para cumprir cada detalhe da lei. Na nova aliança, ela nos convida o crente a entrar no descanso. Na antiga aliança, nós éramos dirigidos pela lei. Na nova aliança, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Agora veja só o seguinte: o Espírito Santo sempre foi simbolizado nas Escrituras por meios que revelam que há uma dupla experiência do Espírito Santo com o homem. Por exemplo, primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 12, diz que Elias percebeu a presença de Deus, do Espírito de Deus, em uma brisa suave. Ele foi buscar Deus, houve terremoto, houve barulho, houve explosão, houve não sei o quê, e ele vai dizendo, mas Deus não estava no terremoto, Deus não estava no barulho, mas de repente uma brisa suave, e aí ele percebeu que Deus estava presente naquela brisa suave. Mas quando você vai a Atos capítulo 2, fala agora da presença do Espírito Santo através de um vento impetuoso. Não mais uma brisa suave, mas um vento que vem fazendo um barulho batendo janela. Quando você vai, por exemplo, aos escritos, em especial Jesus falando sobre o Espírito Santo, vira e mexe, a Bíblia fala sobre Jesus no Novo Testamento, sobre o Espírito Santo representado como fogo. No Pentecostes estavam todos reunidos, o Espírito Santo veio e eles viram línguas como línguas de fogo. Mas Jesus fala que o Espírito Santo fluiria de dentro de nós e seria como rios de água viva, fogo e água. Brisa suave, vento impetuoso, água, fogo. Só que no Antigo Testamento, eles tinham apenas uma dimensão da experiência com o Espírito Santo. Eles apenas experimentavam, de vez em quando, o Espírito Santo sobre algumas pessoas escolhidas. Então vinha o Espírito Santo sobre o profeta, e o profeta então profetizava, ou fazia milagres, ele agia com poder. O Espírito Santo vinha sobre o profeta para cumprir uma determinada missão. Para cumprir um determinado... mas não permanecia. Vinha, inspirava, concedia poder, o profeta profetizava, ressuscitava mortos, fazia machado flutuar, mas o Espírito Santo não ficava. Vinha e ia embora. Na nova aliança, no Novo Testamento, agora a Bíblia nos fala de algo inteiramente, completamente novo, que ninguém no Antigo Testamento conheceu. O Espírito Santo em nós.
O Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo agora, a Bíblia fala no Novo Testamento dessa dupla experiência. No Antigo Testamento, sombras e tipos. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, a realidade. Deus planejou que nós tenhamos uma experiência dupla com o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós e o Espírito Santo sobre nós. Quando você tem o Espírito Santo habitando em você e sobre você, você tem aquilo que a Bíblia chama de plenitude, completude do Espírito Santo. Espírito Santo em nós, habitando em nós. Quando é que o Espírito Santo vem habitar em você? No dia que você toma uma decisão, dizendo, eu quero Jesus, eu aceito o sacrifício de Jesus por mim, e eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, você se torna casa do Espírito Santo. Literalmente o Espírito Santo vem, remove de você o velho espírito, a velha natureza, a natureza pecaminosa, bota em você um novo espírito, um espírito de Deus, um espírito nascido de novo, você se torna uma nova criatura e o Espírito Santo vem habitar em você para sempre. Não há possibilidade de um cristão que nasceu de novo ter demônio. Por quê? Porque o Espírito Santo não compartilha espaço com demônio. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar em certas igrejas que ficou ainda um rabicho. É um puxadinho que o capeta fez. O Espírito Santo está lá. Mas o capeta fez um puxadinho e está de vizinho, porta com porta, com o Espírito Santo. É ruim, hein? O Espírito Santo não moraria jamais num lugar onde tem demônio habitando. Se você tem o Espírito Santo, não tem demônio. Tem um problema, você tem a carne. Você quer botar a culpa no demônio. A culpa não é do demônio nenhum, não, é você mesmo. O problema é tu, não é demônio. Ah, pastor, olha por mim que eu devo estar endemoniado. Vou te dar um tapão na orelha. Deixa de ser sem vergonha. Meu pai falava assim, sem vergonha. Não é sem vergonha, não, sem vergonha. É o diabo nada. O nosso problema, nós como cristãos, o nosso problema não é demônio, o nosso problema é carne. A gente precisa entender que nós somos templo, casa do Espírito Santo. Mas tem uma outra dimensão. O Espírito Santo em mim é para a produção do fruto do Espírito. O Espírito Santo sobre mim é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes. O Espírito Santo é simbolizado por água. Quem alguma vez na vida aqui já bebeu água? Gente, tem pessoas aqui que são parentes de camelo. Peraí, quem já bebeu água alguma vez na vida? Meu irmão, quando você bebe água, a água está em você ou você está na água? Hã? Ah, agora a água está em mim. Mas quem já mergulhou numa piscina? Coitado, tem gente aqui que não é carioca, nunca foi à praia. Quem já mergulhou na água alguma vez? Quando você mergulha na água, a água está em você ou você está na água? A não ser que você não saiba nadar e beba aqueles goles d'água. Então são duas experiências diferentes com a mesma água, não é isso? A água é em você e agora você na água. O batismo com o Espírito Santo é você na água. O novo nascimento é a água em você. Você precisa da plenitude. É a água em você e você na água, mergulhado, porque a palavra batismo significa baptizo, significa mergulhar, imergir, submergir, afundar. Então, eu tenho o Espírito Santo em mim, mas eu quero mais, eu quero mergulhar nesse rio, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero estar imerso no Espírito Santo, na dimensão do Espírito Santo. Então, eu quero a plenitude, eu quero o Espírito Santo em mim, produção de fruto, o caráter de Jesus, mas eu quero o Espírito Santo sobre mim, para que eu possa ser testemunha com poder, com a manifestação dos dons. Amém, gente? Então, eu só tenho 3 pontos para você hoje, a respeito da diferença entre a antiga e a nova aliança. Primeiro deles, na antiga aliança, o povo era dirigido pela lei. Na nova aliança, nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Isso é algo novo, isso é algo típico, próprio da nova aliança. Romanos 8,14, Paulo diz assim, porque todos,
os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu não sei se todos os filhos de Deus estão sendo guiados pelo Espírito, mas uma coisa eu tenho certeza: quem é guiado pelo Espírito são os filhos de Deus, não são os filhos das trevas, são os filhos de Deus. Quais são os meios pelos quais o Espírito Santo nos dirige? Eu enumerei 4 meios pelos quais o Espírito Santo dirige a mim e a você. São 4 meios que o Espírito Santo usa para nos dirigir. Primeiro deles, a palavra. O primeiro deles é a palavra. Primeiro meio, primeiro método, primeiro recurso que o Espírito Santo usa para dirigir a mim e a você é a palavra. Quando a palavra diz: amai-vos uns aos outros, isso é direção do Espírito Santo para mim e para você. Isso não é algo para eu fingir que não vi. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela me prejudicou, então eu não vou... eu vou amar quem? Eu vou amar o pastor Jorge Daltro, que ele é uma benção. Esse homem é uma benção. Então, a ele eu vou amar. Por quê? Porque ele me ama, ele é simpático comigo, ele me cumprimenta, ele me abraça, ele me convida para o churrasco dos homens, ele apronta as programações, ele tem aquela oração segunda-feira e ele orou por mim. Pela internet, no Zoom. O pastor citou meu nome. Quero lembrar aqui agora do pastor Maurício Fragali, que está em casa. Vamos orar por ele. Então, o pastor orou por mim, eu amo esse homem. Mas aquela pessoa que está sentada ali do lado dele, aquela ali, em nome de Jesus. Não, é a direção do Espírito Santo para todo cristão amarmos até mesmo aos nossos inimigos. É fácil? É difícil pra caramba. Por isso a gente depende do Espírito Santo. Porque se depender de mim, eu não quero amar o meu inimigo, eu quero que ele morra lentamente, dolorosamente, sofrendo, gemendo. A carne, é a carne. Sua carne não quer amar o seu inimigo. Sua carne quer a morte do seu inimigo. Então você depende do Espírito Santo. E quando você diz eu não consigo, você está dizendo uma verdade. Você não consegue. Você precisa dele. Você precisa do Espírito Santo. Eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue amar o seu inimigo se não for pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa. Levante uma das suas mãos e diga isso. Eu reconheço que eu sou dependente do Espírito Santo de Deus. Nós somos completamente dependentes. Primeiro recurso que o Espírito Santo tem para nos dirigir é a palavra. E em especial a palavra da nova aliança. Lembre-se, nós acabamos de ler uma penca de versículos que falam que a antiga aliança aponta para a nova. Pastor, eu não sei interpretar direito esse negócio da antiga aliança, então vai no Novo Testamento que você não vai ter errada. Vai ler o Novo Testamento, vai ler Efésios. Vai ler Colossenses, vai ler Gálatas, vai ler o Evangelho de João, e você vai começar a ter revelação da vontade boa, perfeita e agradável, e você vai começar a ser dirigido por Deus pela palavra. É o primeiro recurso. Segundo recurso, eu coloquei aqui, você vai ver ali quando for projetado, o segundo, eu coloquei a falta de paz no meu interior quando eu preciso tomar decisões e fazer escolhas. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque normalmente a gente está acostumado a ouvir o seguinte: é a paz de Cristo que nos diz se devemos ou não fazer, assinar ou não o contrato, ir ou não, casar ou não com aquela pessoa. Mas olha só, Jesus disse para você o seguinte: a minha paz eu dou para vocês. Vocês já têm a minha paz. Então, eu vivo na paz. Eu não vivo no tormento. E, de vez em quando, a paz. Aleluia. Não, isso é a antiga aliança. Isso é coisa da lei. Eu vivo no tormento. E, de vez em quando, eu tenho um surto de paz. Isso é a antiga aliança. Você está entendendo a mentalidade da antiga aliança? Como é que a maioria dos crentes que estão debaixo da nova aliança, como é que eles vivem? Eu vivo no tormento e de vez em quando, porque nesse mundo tereis aflições. Foi Jesus que falou. Então eu vivo no tormento
E de vez em quando eu tenho um surto de paz. Não. Eu vivo na paz. E de vez em quando existe algum problema que me atormenta. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão ou fazer uma escolha, não é a paz, mas é a falta de paz que me diz: não assine esse troço, não embarca nessa, não casa com essa pessoa, não assume um compromisso com essa pessoa. Se eu não sinto a paz, caramba, então Jesus retirou aquela paz para eu me trocar. O Espírito Santo retirou aquela paz na qual eu vivo para eu me tocar do que não fazer. Porque se eu tomo a decisão, vou fazer, e continuo em paz, é sinal de que eu estou tendo de Deus o sinal verde para ir em frente. Amém? Agora eu preciso estar ligado. Eu tenho que estar ligado. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma cotovelada no fígado dela e diz: se liga. Se liga. Porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala contigo, te dirige, e você finge de desentendido. Aí dá ruim. Aí é que dá ruim. O Espírito Santo fala para você, minha jovem: este rapaz não é nada além de uma armadilha, de uma furada, chuta que é laço. Mas você diz: mas é um gato, aleluia. Você, meu irmão, você começa a se relacionar com aquela jovem da academia. Você não está se relacionando com ela, você está se relacionando com um par de coxas que você achou gostosa demais. Esse é o problema. Aí o Espírito Santo fala para você: essa aí é furada. Mas você diz: oh, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor me abençoou e favoreceu com esta miss. Aleluia. Meu irmão, dentro de um par de coxas tem, e eu não estou falando de outras partes que é para não chocar, porque não é para as coxas que você olha. De primeira não é para a coxa que você olha. Você espera ela dar aquela volta. Porque de frente o shape agradou. Mas o que interessa é quando ela dá aquele 180. Presta atenção, dentro de um par de coxas existe uma personalidade. Em cima daquelas duas pernas tem uma pessoa. E se você se liga apenas naquilo que você vê, você vai entrar numa canoa furada. Você precisa dar ouvidos à voz do Espírito. Pastor, mas eu já ouvi o testemunho da pastora Denise. E ela testemunhou que quando ela começou a namorar com o senhor era um maconheiro. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Em primeiro lugar, ela não sabia. Já de cara. Você já reparou que eu tenho uma certa... Nunca fiz curso, mas eu tenho um certo lance assim para ser ator. E ela não sabia. Em segundo lugar, ela fez uma oração. Ela disse: Deus, se esse cara não se converter, eu posso sofrer, posso chorar, mas eu vou acabar esse relacionamento. Eu só fui saber disso depois que eu me converti. Ela não me falou isso antes. Mas ela fez esse propósito. E eu sei que ela teria coragem suficiente para acabar com aquele namoro, para não deixar aquilo ir adiante, a partir de um determinado limite em que ela visse: não, o cara é coração de pedra, é pescoço duro, não se converte, então, adeus, um abraço. Então, tem alguma coisa de errado em um rapaz ou uma moça namorar com um rapaz ou uma moça do mundo? Não, contanto que você tenha um propósito no seu coração. E não seja movido por sentimentos. Porque por sentimentos você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser dirigido, você vai chegar quando você para dar ouvidos à voz de Deus. Pastor, mas e o rapaz é crente? Abre o teu olho, porque eu já conheci muitos por aí, que tem até Bíblia embaixo do braço, mas de crente não tem nada. É religioso, mas não é nascido de novo. Então, abre o teu olho e fica esperta, para você não entrar em furada e ouvir a direção. Paz, no mínimo, já tenho uma palavra. Agora eu tenho uma direção no meu coração, que é paz ou falta de paz.
Cara, ele é um gato, mas toda vez que eu chego perto, a paz vai embora. Então, meu irmão, minha irmã, já chuta que não vai dar certo. Terceiro meio pelo qual o Espírito Santo nos dirige. A pequena voz do Espírito Santo no meu interior. É uma voz pequena. É aquilo que a gente chamaria, o mundo chamaria de intuição, de percepção. Paulo, ele fala muitas vezes que ele percebeu no seu espírito. Não foi assim uma voz que veio, Paulo, vai para lá, faz assim, faz. Não. Uma percepção, cara, eu não estou ouvindo uma voz. Não é algo definido, mas no meu interior eu tenho uma percepção que isso aqui não vai dar. Então eu estou fora. Paulo, quando embarcou naquele navio que afundou, indo para Roma, ele disse para o comandante do navio, eu percebo no meu espírito que essa viagem vai dar ruim. E o comandante olhou e falou assim, não, que? Tu não entende nada. Quem entende aqui de mar, navio, sou eu. O céu está lindo, o céu está azul, o sol está brilhando, vamos partir. E Paulo, olha, eu estou percebendo no meu espírito que vai dar ruim, não deu outra. Um pouco tempo de navegação e entrou um tufão, que até o nome do bicho era feio, Euroaquilão, um negócio feio, o bicho pegou, que o navio chegou a afundar. Mas Paulo não teve uma palavra, ele teve uma percepção, uma intuição, uma percepção no seu interior. Isso é Deus falando contigo. É o que a gente chama de pequena voz. Não é uma voz gritando, não é uma voz definida, mas é uma pequena voz do Espírito Santo te dando uma percepção, te dando uma intuição. E o quarto meio pelo qual o Espírito Santo te dirige, aí sim, é a voz forte do Espírito Santo no teu coração. Aí é o Espírito Santo falando para você, que ele fala no teu coração. Às vezes fala de uma forma tão forte que você pensa até que falou mesmo audivelmente, e às vezes é audível. Como Jesus, e muita gente ao redor de Jesus ouviu a voz do Espírito Santo quando Deus disse lá do alto, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Eles ouviram. Outros que não tinham discernimento, disseram, não, acho que foi um trovão, foi um barulho aí do céu, tal. Mas a Bíblia diz que muitos que não eram sequer da aliança, ouviram aquela voz dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então o Espírito Santo também, de vez em quando, fala com você. Eu coloquei isso aqui, essas 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo nos dirige, de uma forma bem organizada, em ordem de prioridade. Primeiro, ele nos dirige pela palavra. Segundo, pela percepção interior. Em terceiro, pela pequena voz. E em quarto lugar, é a voz audível do Espírito Santo no seu interior. Então o Espírito Santo não vai ficar falando com você de forma audível o dia todo, toda hora. Se você tem uma voz falando contigo o dia todo, é bom você procurar um psiquiatra. Segundo lugar, segunda diferença da antiga para a nova aliança. Então a primeira é que na antiga aliança o povo era dirigido pela lei. Na nova aliança nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Segunda grande diferença, na nova aliança nós temos um dom característico e exclusivo da nova aliança, que são as línguas estranhas. Línguas estranhas é um dom, são 9 os dons do Espírito. São 9. Dos 9, 8 aconteceram e se manifestaram no Antigo Testamento, e esses 8 se manifestaram no ministério de Jesus. Todos os 8 se manifestaram no Antigo Testamento nos profetas e também em Jesus. Mas o dom de línguas, nem Jesus falou em línguas. Por quê? Porque o dom de línguas é um dom exclusivo da nova aliança. E a nova aliança só entrou em vigor da cruz para frente. A nova aliança não entrou em vigor quando João Batista apareceu, quando Jesus nasceu, quando Jesus pregou. A nova aliança entrou em vigor quando Jesus deu a sua vida em sacrifício, na cruz do Calvário. Ali estava sendo assinada, a nova aliança foi sendo profetizada, Jesus veio e ensinou, João Batista anuncia a nova aliança, Jesus ensina a nova aliança, mas o contrato, o pacto é feito na cruz do Calvário. E aí, Jesus, depois de ressuscitado, ele dá um conselho para os seus discípulos. Primeiro ele aparece aos discípulos, João capítulo 20, Jesus aparece para os discípulos no domingo da ressurreição. Eles estão trancados dentro do cenáculo, morrendo de medo das autoridades. Jesus aparece no meio deles
E depois que eles sossegaram, pensando primeiro que era um fantasma, quando eles sossegam, Jesus dizendo, sou eu, calma. Quando eles se acalmaram, Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, ele diz para eles, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. 11 discípulos estavam ali. Só não estava Judas, que já estava fora. Soprou sobre os 11, dizendo, recebam o Espírito Santo. Ali ninguém profetizou, ninguém falou em línguas, nada. Aí Jesus passa 40 dias repassando com eles os ensinos do reino. 40 dias ensinando de novo aquilo que ele já havia ensinado. No 40º dia, Jesus ascende aos céus. Mas antes de ascender, ele diz, agora vocês prestem atenção, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam sobre vocês a promessa do Pai, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Se eu fosse um dos 11, eu ia dizer para Jesus, Jesus, espera aí, você está faltando memória, está sofrendo de falta de memória, porque 40 dias atrás, você soprou sobre nós, dizendo, recebam o Espírito Santo. Aí, se eu fosse Jesus, eu ia explicar, não, meu discípulo, eu soprei o Espírito Santo, não foi sobre vocês, eu soprei o Espírito em vocês. Da mesma forma que Deus, no jardim do Éden, soprou o Espírito em Adão. Eu soprei o Espírito em vocês, e vocês passaram a ser casa, templo do Espírito Santo, vocês nasceram de novo. Mas agora, eu estou dizendo que vocês fiquem e aguardem o complemento, a segunda experiência. Os profetas só tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e mesmo assim parcial, porque o Espírito vinha e ia. Agora vocês são casa do Espírito Santo, mas há um complemento, ele virá sobre vocês, ele já está em vocês, a água em vocês, agora vocês na água, vocês vão mergulhar no Espírito, vocês vão ser mergulhados no Espírito, e aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia, até os confins da terra. Não testemunhas apenas com ideias e argumentos, mas com poder. Você está entendendo que termos argumentos para a fé cristã é muito bom, mas o cristianismo exige um pouco mais? É preciso que nós sejamos testemunhas com bons argumentos bíblicos, mas também com poder. Então nós não podemos abrir mão do batismo com o Espírito Santo. E qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? A prova de que houve o batismo com o Espírito Santo? Línguas estranhas. E por que eu posso afirmar isso? Porque em 100% dos casos, você vai ler o livro de Atos, e em 100% dos casos, aonde foi registrado o batismo com o Espírito Santo, Atos, capítulo 2, aonde vem o primeiro Pentecostes da Nova Aliança. Depois você segue e vai ver Pedro na casa de Cornélio. Depois você vai ver Paulo em Éfeso. E você vai ver que em todos esses casos, o que ficou registrado, o que ficou marcado, o que definiu que todos aqueles homens e mulheres tinham sido batizados com o Espírito Santo foi o fato de que passaram a falar em línguas estranhas. Olha só como é que a Bíblia é mal interpretada. Tem gente que diz que línguas estranhas são línguas estrangeiras. Se língua estrangeira é o dom do Espírito Santo, então, quando eu ainda nem era convertido, eu já era batizado com o Espírito Santo, porque eu já falava inglês. Não tem, leia Atos capítulo 2 com cuidado, e você vai ver que a Bíblia diz que quando houve o primeiro Pentecostes da Nova Aliança, 120 reunidos, veio o Espírito Santo sobre eles, passaram a falar em outras línguas. O pessoal de fora, ouvindo, pensou que eles estavam bêbados, mas ao mesmo tempo ficaram atônitos, porque eles diziam, como é que pode, que nós estamos ouvindo esses caras falando na nossa própria língua? O que eles estavam dizendo? Imagina só, vou trazer agora para nacionalidades contemporâneas, para a gente poder entender. Imagina que do lado de fora tinha ali japonês, alemão, russo. Não é que tinha um discípulo, Pedro, falando em japonês, João falando em inglês, e Maria Madalena falando em russo, não era isso. Eles falavam em línguas, e o alemão ouvia em alemão, o russo ouvia em russo, o japonês ouvia em japonês. O mistério era muito maior do que simplesmente alguém falando alemão sem nunca ter aprendido alemão. Era eu aqui falando em línguas,
e o Jorge ouvindo em alemão, a Marcele em japonês, o Duda em inglês, o Ronaldo em russo, a Neiva em, sei lá, língua lá de Marte, cada um ouvindo na sua própria língua. Uma pessoa falando em línguas e todo mundo estrangeiro, cada um ouvindo na sua língua, e cada um deles ouvindo aqueles discípulos falando em línguas que eles entendiam na sua própria língua, eles estavam falando das grandezas de Deus. Qual é o direito que algum pastor, algum líder em alguma igreja tem de dizer para você que o batismo com o Espírito Santo é desnecessário? Na escola bíblica aqui no Nova College, teve um aluno que falou para mim assim, não, eu já estive conversando com pessoas sobre esse negócio do dom de línguas, e eles me perguntaram assim, mas afinal de contas, qual é o propósito de falar em línguas? Para quê? Qual é a finalidade disso? Nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, porque Paulo lá em 1 Coríntios 14, diz, 1 Coríntios 14 foca em 2 dons do Espírito. 2, línguas e profecia. Aí o que Paulo diz logo no versículo 1 e 2 de 1 Coríntios 14? Paulo diz o seguinte, que quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, eu preciso entender o seguinte, o dom de línguas, para você ter uma ideia da importância do dom de línguas, o dom de línguas é para o seu espírito o que a musculação é para o seu corpo. Você vai ao seu médico olha para você e diz, olha, você está com o colesterol alterado, você está com açúcar elevado, você precisa fazer atividade física, você já tem mais de 40 anos, com mais de 40 anos a cada ano você vai perdendo uma porcentagem significativa de musculatura, então você precisa, porque precisa em especial se você é mulher, a osteoporose está querendo te pegar, você precisa fazer atividade física e em especial musculação, levantar peso, malhar. Por quê? Porque quando você pega peso e começa a malhar, o músculo começa a crescer, a ser edificado. Ele começa a aumentar, ele começa a melhorar. Então você, mediante uma boa alimentação e um exercício físico de resistência, de força, você vai aumentando a musculatura. O falar em línguas é para o seu espírito a mesma coisa que a musculação é para o seu corpo. Você faz musculação, colesterol baixa, o açúcar desce, o músculo começa a melhorar, você se sente melhor, você começa fica mais no shape e tal. Maravilha! Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Da mesma forma, quando você ora em línguas, o seu espírito é edificado. Então, eu não posso abrir mão do orar em línguas. Por quê? Porque se eu quero profetizar, se eu quero que Deus me use com o dom de curas, de palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, eu preciso de um espírito que esteja edificado, fortalecido. E uma das coisas que a Bíblia me apresenta para fortalecer e edificar o meu espírito é o falar em línguas. Ler a palavra fortifica o meu espírito? Sim. Ouvir a pregação da palavra da graça e da fé fortifica o meu espírito? Sim. Mas eu não posso abrir mão do falar em línguas. Pastor, mas eu não consigo. Não é para conseguir, é para falar. É para abrir a boca e falar. Não é para tentar, não é para tentar. Você está entendendo isso? Qual é o problema de muita gente? É que a pessoa fica tentando. Não consigo. Chega perto de mim que eu vou dar um tapão nas costas. Tu vai falar em línguas. Presta atenção numa coisa. A questão é, você fala em línguas pela fé. Não é porque você sente um arrepio, um calor, um frio. Não é isso. Você fala em línguas porque você crê. Então você abre a boca e fala. Não adianta eu chamar você aqui na frente, impor as mãos, jogar óleo na sua cabeça, se você não abrir a boca para falar. Não vai resolver nada. Você vai sair lambuzado de óleo, você vai sair com a cara inchada de tanto chorar,
E não vai acontecer bulhufa, porque não é uma questão de chorar, ser ungido com óleo, alguém impor as mãos. Você tem que ter ousadia de abrir a boca e falar. Eu sei que isso choca. Muitos pentecostais, quando me ouvem falar isso, pensam que eu estou banalizando o dom de línguas. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou exaltando o dom de línguas, dizendo para você que não é algo merecido. Não é algo que você conquista porque jejua. Não é algo que você recebe porque você ora feito um maluco durante 24 horas sem parar. Não é algo que você recebe porque você merece, porque você tem vindo à igreja, porque você tem buscado. Não é nada disso. Isso é obras. E Deus não vai te dar o Espírito. Aí mesmo é que você não fala. Aí mesmo é que você não recebe. Porque você está tentando conquistar os dons do Espírito por força. Você está sendo como aquele mágico que tentou receber de Pedro os dons do Espírito por pagamento de dinheiro. O camarada chegou para Pedro, cara, que coisa maravilhosa. Eu pago o que for para ter isso aí. E Pedro amaldiçoou a vida do cara, porque ele estava pensando que os dons do Espírito podiam ser conquistados por força, por esforço, por trabalho humano. Você não pode se incluir dentro disso. Você tem que entender que Deus te dá o Espírito Santo e a plenitude pela graça, e você recebe pela fé. Com jejum, sem jejum, com muita oração, com pouca oração, porque o mais interessado em que você receba a plenitude do Espírito Santo não sou eu, não é o pastor Jorge Dalto, não é a pastora Denise, o mais interessado em que você receba a plenitude do Espírito Santo é Deus, é o próprio Espírito. Não tem... Gente, eu quando era criança, passava às vezes na Praça Sans Pena, tinha um camelô vendendo sandália havaiana. Não deforma, não exige tecnologia, não exige técnica nem habilidade. Não exige técnica nem habilidade, exige fé. Só isso, somente isso. E entenda bem o seguinte, na antiga aliança ninguém jamais falou em línguas, mas na nova aliança, antes de qualquer outro dom se manifestar na vida dos discípulos, primeiro veio o dom de línguas. Que interessante, hein? Que interessante. Na vida de Pedro, Tiago, João, Atos capítulo 2, somente depois os outros dons se manifestaram. Olha só como é que começa 1 Coríntios 14, versículo 1. Sigam o amor. Amor é dom ou é fruto? Amor é um dos elementos do fruto do Espírito. Não é isso? Por que isso? Por que isso? Lembra que eu falei para você aqui que o Espírito Santo é representado muitas vezes na Bíblia de forma dupla, que demonstra que existem duas experiências? Água e fogo, brisa e vento impetuoso. Amém? Mas o Espírito Santo no Novo Testamento é representado por uma pomba. No Antigo Testamento também. Já reparou uma coisa a respeito de uma pomba? Ela tem duas asas. Já reparou isso? Você sabia que uma pomba com uma asa só não voa? Aleluia! Você sabia que uma pomba com asas desiguais não voa? Se tiver uma asa mais curta, não voa. Se tiver menos pena numa asa do que na outra, não voa. Pode fazer igual galinha, dar aquele pulo, mas não voa. Você não foi chamado para ser ungido com galinha. Você foi chamado para ser ungido com a pomba do Espírito Santo. E ela tem duas asas, idênticas. Por que são duas asas idênticas? Eu botei até uma imagem aqui. Vê se está lá a imagem, aquela imagem que eu coloquei aqui do fruto e do dom. Olha lá. São duas asas idênticas. Uma, fruto. A outra, dons. Incrível, são 9 os dons do Espírito Santo. Línguas, interpretação de línguas, profecia. Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espíritos. O dom da fé especial, curas, operação de milagres. São 9. E o fruto do Espírito, quantos elementos tem? 9. 9. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Está faltando 2. Mansidão, fidelidade. São 9. Por que são 9 a 9? Porque se fosse 9 a 8 ou 9 a 7, o Espírito Santo não ia decolar na sua vida. O que é que o Espírito Santo quer? Que você voe alto, alto,
como águia. A águia tem duas asas e duas asas idênticas para voar em altas alturas. Você não pode abrir mão do batismo com o Espírito Santo em nome de uma tradição, em nome de não consigo, em nome de acho que não estou preparado. É igual o batismo nas águas. Ontem o pastor Jorge falando aqui, tem gente às vezes que está na igreja há 2, 3, 4, 5, 10 anos e não se batizou porque acha não estou preparado. Quando é que vai estar preparado? Nunca. Nunca. Por quê? Porque essa é uma mentalidade legalista, é a mentalidade da antiga aliança. Não estou preparado, não estou preparado. Quando é que vai estar preparado? Pela lei? Nunca. Mas pela graça? Está preparado desde o primeiro dia que aceitou Jesus. Aceitou Jesus? Dá uma olhada em Atos. O pessoal aceitou Jesus na mesma hora, 3.000 pessoas. Pedro não disse assim, vai dar uma trabalheira muito grande. Não é muita gente. Vamos dividir em grupos de 50. Ontem a gente batizou 60. Dá uma trabalheira danada. Ainda mais na água que estava fria. O negócio do aquecedor quebrou, sei lá, não botou, não funcionou. E a água, quando eu entrei, eu tomei aquele impacto, aquele choque. Eu falei, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Que choque violento. Que coisa. O pessoal que foi batizado está nem aí. A água podia estar com pedra de gelo flutuando, o pessoal entra. Aleluia, meu Pai, oh glória. Por quê? Porque está ali tendo uma experiência com Deus. Você tem que entender o seguinte, essa mesma empolgação, alegria, fé, que o pessoal demonstra quando vai no batismo nas águas, tem que acontecer quando você diz, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, eu quero a plenitude. Não quero uma parte, não quero uma porção, não quero um pouco, eu quero tudo. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. 100%. Então, mas cara, eu não posso ficar, mas não estou preparado, não mereço. Você não está preparado, você não merece, mas Deus não te dá por preparo, nem por merecimento, Ele te dá pela graça. Pastor, mas ainda ontem, esquece ontem, pelo amor de Deus. Esquece ontem, vamos viver o hoje. Hoje, Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Hoje tem bênção para você. Hoje, Deus tem o batismo com o Espírito Santo para você. Cara, 1 Coríntios 14... fala sobre dom de línguas e profecia. Mas o capítulo 13 vem o tempo inteiro falando sobre... O que é 1 Coríntios 13? Amor. Amor, 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 amor. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor. Todos os outros 8 são fruto ou são desdobramentos do amor. Então, o principal é o amor. Então, por que eu preciso do fruto para ter agora os dons? Porque dons sem o amor faz de mim um déspota, faz de mim um camarada que me acha, eu sou o cara que tem o dom de cura, porque agora eu quando falo a profecia e Deus faz, e tal, eu sou o maioral. Não, eu preciso de equilíbrio, 2 asas equilibradas, os dons sendo manifestados, mas o amor não para de fluir, o fruto do Espírito não para de fluir, e me faz humilde e faz entender que não é produto da minha espiritualidade, é produto da graça de Deus. Amém, gente? Aleluia. As igrejas tradicionais colocam ênfase no fruto. Não, os dons não são para hoje. Isso aí passou com o último dos apóstolos. O que importa hoje é o fruto do Espírito, o amor. As igrejas pentecostais colocam ênfase nos dons. O que nós queremos é o poder, é o poder, é o poder. E nessa de procurar o poder, o amor vai para o lixo. O que nós queremos, o correto, é que haja ambos. O fruto e os dons. Amém? Equilíbrio. Por que eu devo procurar com zelo os dons? Paulo fala isso em 1 Coríntios 14. Busquem com zelo, procurem com zelo os dons. Por que ele fala isso? Eu busco os dons com zelo, porque eu amo a igreja. Porque se Deus me usar com os dons, Ele faz isso para edificar o meu próximo. Eu oro em línguas, isso me edifica. Mas quando eu profetizo, eu edifico o meu irmão. Quando eu oro por cura, eu edifico o meu irmão. Não é para eu ser exaltado. O pastor orou por mim, eu fui curado. Aí o pastor, humilde servo do Senhor. Aleluia. É assim, acontece, Deus me usa. Eu boto a mão, a doença vai embora. Aleluia. Não chega nem perto, porque senão você pode até tomar um choque do Espírito. Que as minhas mãos estão carregadas e ungidas. Aleluia. Sabe nada. Entendeu nada.
Quando Deus me usa para profetizar, é porque Deus tem um interesse em que você seja abençoado. Quando Deus te usa para profetizar, esqueça essa história de profecia como questão de previsão de futuro. Para com isso. Esquece isso, joga isso no lixo. Se Deus te usar com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento que tem a ver com conhecimento do passado ou sabedoria do futuro, ótimo. Mas profetiza. Quem profetiza, anima, encoraja, fortalece, traz uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo. Isso é a genuína profecia. Profecia não é: eis que te diz o Senhor, te vejo num caixão preto, na porta do São João Batista. Não, isso não é profecia. A palavra profética é uma palavra de ânimo, de encorajamento. Olha, o Senhor está contigo, o Senhor quer que você saiba que Ele está presente na tua dor, no teu sofrimento. Eu não sei nem se você está passando por alguma coisa, mas Deus falou comigo para vir aqui falar contigo, que Ele está contigo, que você vai resistir firme, não abandone, não abra mão da sua fé, porque Deus vai te abençoar. Isso é palavra profética. E é por isso que Paulo diz: eu queria que vocês todos falassem em línguas, mas muito mais que vocês profetizassem. Paulo está falando sobre um contexto do culto. Paulo não está falando sobre você em casa. Em casa eu não vou profetizar. Eu estou no meu quarto, vou olhar no espelho. Eis que te digo, hein? Eis que eu te digo, ó varão, és belo e lindo como só tu podes ser, e eis que vejo um futuro para ti. Já te vejo embarcando num avião para Paris. Aleluia. Não, em casa eu não preciso de profecia. Em casa eu preciso de línguas estranhas para edificar o meu espírito. Eu me tranco no meu quarto e Xandai. Vamos embora, vamos nessa. Porque agora eu estou edificando o meu espírito. Amém? Na igreja, eu posso orar em línguas? Posso. Mas o melhor é que eu profetize. Por quê? Porque o próximo vai ser edificado. Por isso que eu falo, pessoal, o pessoal da música que sabe, eu já falo lá atrás. Gente, naquela plataforma, está com o microfone, não ore em línguas. Por quê? Porque se você orar em língua, vai ter que interpretar. Pastor, Deus não me usou ainda, então, boca fechada. Pastor, mas eu não consigo. Mentira, consegue. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu falo em línguas a hora que eu quiser. Eu falo em línguas a hora que eu quiser. Não existe esse negócio: não, pastor, eu não consegui nem parar. Não, pode parar um pouquinho agora, meu irmão. Não consigo. O Espírito Santo. Pode parar. Isso é carne pura. Carne pura. Não é mais nada além de carne. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu posso orar em línguas no ônibus, no banheiro. No banheiro, pastor? No banheiro. Tomando banho. Pelado. Você vai tomar banho de roupa? No chuveiro, pode orar em línguas. Pastor, mas e assim, assentado no trono, em glória? Ora também, ué. Você acha que o Espírito Santo, quando você entra no banheiro, o Espírito Santo fica do lado de fora te esperando? Vamos simplificar as coisas, gente. Vamos simplificar as coisas. Amém? Vamos sair da religiosidade, vamos entrar na dimensão da nova aliança. Vamos parar com essa bobajada de botar os dons do Espírito como se fosse uma coisa só para pessoas muito especiais. É para o povo de Deus, é para todo aquele que crê. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem no meu nome, vão expulsar demônios, vão falar em novas línguas. Isso é algo que Jesus colocou. Esses sinais, esses dons vão acompanhar todo aquele que crê. Eu não disse aquele que jejua pra caramba, aquele que conhece a Bíblia de cabo a rabo, aquele que prega bem, aquele que é consagrado, porque... Não, a todo aquele que crê. Vamos desmistificar, vamos facilitar, vamos deixar o Espírito Santo livre para nos mergulhar nele, para nos emergir nele. Amém, gente? Cara, esse aqui já é o ponto 3? Meu Deus do céu. Mas eu vou finalizar, porque eu sou ruim. Não vou parar, não. Só para a gente chegar aqui ao final, vou ser rápido. Terceiro ponto, na nova aliança, os 2 tipos de oração mais frequentes que nós somos estimulados a fazer são a oração da fé e a oração de ações de graças. São os 2 tipos de oração mais frequentes na nova aliança. Oração da fé, que é a oração de petição,
e a oração de ações de graças, que é a oração de louvor e gratidão a Deus. São as duas que mais nós somos estimulados. Veja bem o seguinte, na nova aliança, já não devo orar a oração do desespero. Não cabe mais na minha boca, na sua boca, gente da nova aliança, a oração do desespero. Presta bem atenção no seguinte, esse tipo de oração, a oração do desespero, era uma oração típica da antiga aliança. Olha só comigo, Salmo 86. Olha só, vou projetar ali para você. Salmo 86, versículos de 1 a 3. Olha só o que o salmista está dizendo aqui. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Você percebeu quanta coisa tem aqui que foi abolida na nova aliança? Se você tem uma noção da nova aliança da graça, você vai perceber que, por exemplo, inclina os teus ouvidos. Espera aí, no Novo Testamento, os ouvidos de Deus já estão inclinados para nós, há muito tempo. Jesus ouve a nossa oração. Responde-me porque sou pobre e necessitado. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Obras, eu sou fiel, então você tem que me guardar. Opa, não é pela graça. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que confia em ti. Cara, eu não tenho que pedir que ele me salve, ele já me salvou. Ele me guarda, ele me protege. Misericórdia, Senhor, pois eu clamo a ti sem cessar. Não tem um lugar no Novo Testamento que ordene você a clamar a Deus, sabia disso? Não tem um lugar. Tem sim, use de súplica. Súplica é diferente de clamor. Uma súplica é um pedido enfático. Um clamor é um berro, é um grito desesperado. Eu não clamo a Deus, mas tem música que o pessoal canta que pede para você clamar. Escuta o meu clamor. Como é que é? Se eu sou Deus, eu falo assim, o quê? Manda um raio na cabeça desse cara aí. Pá! Mas não escuta o meu clamor? Tenho nada que pedir, que clamar para Deus. Quando eu sussurro, quando eu espirro para Deus é oração. Quando eu falo, gente, Deus é tão bom. Olha, eu quero que você ande na dimensão que eu ando. Eu quero que você ande na dimensão que eu ando. Eu pouquíssimo peço qualquer coisa a Deus. Pouquíssimo peço. Já pedi muito. Mas conforme eu fui crescendo e amadurecendo na palavra, quando eu penso, eu gostaria, Deus já está providenciando para mim. E quando eu menos espero, aquilo que eu penso, eu gostaria, já chega na minha mão. Quase nada daquilo que eu tenho, eu pedi. Mas quase tudo que eu tenho, eu um dia simplesmente desejei. E só o fato de eu olhar e dizer, puxa, eu gostaria tanto de ter um tênis desse aqui, de repente o tênis aparece. Eu gostaria tanto de ter uma bicicleta. Que bicicleta é essa? Eu fico até com medo de gostar demais. Porque eu olho, às vezes, na internet e vejo uma bike daquelas para triatlo e tal, eu já fico olhando e falo assim, rapaz, Deus vai me dar. Olha só, já estou eu aqui querendo, Deus vai me dar. Às vezes eu acho que eu confundo Deus, porque eu gosto de 2, 3, 4, 5 diferentes. Aí qual que ele vai me dar? Eu olho para certos carros, eu confundo Deus. Eu outro dia estava na estrada e dirigi um Volvo. Como é que era o nome do bicho? TC90, sei lá. Cara, o carro só falta fritar ovo. Faz tudo. Você tira a mão do volante, ele vai embora na estrada certinho. Você só pode conversar, falar. Tiver um carro na frente, ele freia sozinho. Eu falei, é esse o carro que eu quero. É esse, eu quero um desse. Fui ver o preço, mais de 300 mil reais. Eu falei, Senhor, aleluia. O Senhor pode todas as coisas. Aí fui ver um outro carro. Eu já tive um RAV4, fui ver o novo. Falei, não, quando eu trocar de carro, vou trocar de novo por um RAV4 e tal. Fui ver o preço, também 300 mil. Eu falei, Senhor, é isso. Mas tem as mesmas coisas. Deixei Deus já confuso. Porque gostei de um, gostei de outro. Já vi um terceiro, também gostei desse. Mas como lá em casa tem eu, tem Denise, tem Bernardo, tem Mauricinho, tem Marcelo, tem um monte de gente. Então, se Deus vai dando, eu vou só... Você está entendendo que não é uma questão de você ganhar muito ou ganhar pouco, é questão de você crer muito ou crer pouco.
Não tem dinheiro nesse mundo que você não possa ganhar. Mas se você fica fazendo essa oração do miserável, você não vai chegar a lugar nenhum. Salmo 13, olha o Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Isso aqui tem alguma coisa a ver com nova aliança? Se Jesus disse, jamais vos deixarei, nunca abandonarei vocês. Olha só o que ele pergunta, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Isso aqui não é oração da nova aliança. Isso aqui não é para ser cantado, não é para ser repetido. Abacuque 1, a primeira parte do versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei, pedirei desesperadamente, pedindo ajuda, e tu não me ouvirás. Isso é a antiga aliança. Você é da nova aliança, você não é da antiga. 1 João 5, 14 e 15. Vamos fechar agora com essa leitura aqui. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança, a certeza, a tranquilidade, a fé que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, confiantes de que recebemos, obtemos os pedidos que lhe temos feito. Cara, entenda bem, aquelas orações ali, algumas delas foram feitas por Davi. Davi foi um homem que viveu diferentemente de todos os outros da antiga aliança. Davi foi um camarada que viveu com um pé na antiga aliança e um pé na nova aliança. Então Davi tinha uma revelação da nova aliança. E aí ele, por um lado, diz, Senhor, até quando você vai ocultar a sua face de mim? Mas de repente ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau, esse cara teve uma revelação da nova aliança, mas ele não vivia na nova aliança. Então ele tinha que frequentemente voltar para a realidade da antiga aliança. Você não tem que voltar para a realidade da antiga aliança porque você nunca esteve lá. Como é que você vai voltar para um lugar onde você nunca esteve? É o famoso filme A Volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Nunca fui, mas quero voltar. Nunca estive na antiga aliança, mas quero voltar. Para com isso. Eu estou na nova aliança e não tenho para onde voltar. Você pode dizer isso comigo, Senhor, eu não tenho para onde voltar. Eu estou em Ti. Para o mundo eu não volto nem a pau. E eu não tenho para onde voltar. Aleluia.